Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. É com muita alegria que estou aqui para trazer mais um estudo a respeito dos heróis da fé. Hoje nós vamos falar de uma heroína, mas de antemão gostaria de agradecer a pastora Marli pelo convite em estar aqui trazendo para você mais esse estudo. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Amém? Pai amado, Pai bendito, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de trazer seu estudo. Senhor, nós sabemos que é pelo seu estudo que abrimos nosso entendimento, que fortalecemos a nossa fé, Pai amado. Então, Senhor, que hoje o Senhor possa me usar como um canal, Pai amado, para ministrar sobre a tua palavra, sobre os seus ensinamentos, Senhor. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Falaremos hoje de uma heroína cujo nome é Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, ela é conhecida como uma meretriz. Lá em Hebreus 11:31 diz assim: pela fé a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A gente vai falar um pouquinho da história de Raabe. Mas antes eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, o significado do nome Raabe. Eu tive dando umas estudadas, né, umas procuradas no Google, né, que é nosso apoio, e Raabe em hebraico quer dizer grande. Em grego, na verdade, em hebraico quer dizer amplo, e em grego quer dizer grande. É bastante semelhante, mas isso eu trouxe a título de curiosidade mesmo, amém? Raabe era uma cananeia, ela vivia lá em Jericó. Ela era uma cidade conhecida por ser uma cidade pagã, pois fazia adoração de ídolos. E Raabe tinha uma casa de prostituição. Ela, né, se vendia, vinham homens de diversas caravanas, passava pela sua casa, uns dormia lá, outros passavam lá, né, ficavam um tempo lá e depois iam embora. Mas lá era uma casa de prostituição. Em uma certa época, Josué enviou 2 dos seus homens para serem espias lá na cidade de Jericó, porque eles iam tomar essa cidade, era uma promessa de Deus. E ele enviou esses 2 homens de Deus para a cidade de Jericó. E esses homens chegando lá, eu imagino que não houvesse hotéis como hoje nós temos, né? Então eles se hospedaram na casa de Raabe, ficaram lá, né? E essa notícia correu rapidamente aos ouvidos do rei de Jericó, que imediatamente mandou seus homens até a casa de Raabe, claro, para pegar esses homens que queriam, né, espiar a cidade de Jericó. Chegando lá, a Raabe já havia escondido esses 2 homens. E os soldados do rei, né, perguntaram para ela onde estavam aqueles 2 homens que estiveram ali. E ela falou, realmente, eles estiveram presentes aqui, mas eu não sei de onde eles eram 2 homens diferentes, mas eu não perguntei de onde eles eram e nem para que eles estavam ali. Enfim, eles ficaram um tempo aqui na minha casa, mas logo foram embora, né? Eles seguiram por ali e assim ela informou aos guardas e os guardas foram atrás dos espias. Só que a Raabe os escondeu na tua casa, né? Pela misericórdia, ela escondeu eles no seu telhado e eles ficaram lá até que os homens de Jericó fossem embora. E aí, quando os homens de Jericó foram embora, ela subiu até onde ela havia os escondido, que era nas canas de linho que havia sobre o seu telhado, e foi conversar com eles. E a Raabe, na conversa que ela estava tendo com esses 2 espias, ela disse que ela testemunhou aos espiões que está lá em Gálatas 2:11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Embora Raabe fosse uma cananeia, né, pagã, ela já tinha ouvido muito falar desse Deus maravilhoso, esse Deus de Israel, que tanto tem feito pelo seu povo. E aquilo lá foi alimentando dentro dela uma fé por esse Deus que, né, fazia tanto pelo teu povo, defendia, né, fez tantos feitos e passaram tantos viajantes, né, por ali e falava dos feitos de Deus sobre esse povo, né? Ela ouviu falar quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, quando eles
o que eles fizeram com os dois reis de amorreus. Então toda essa história chegou aos ouvidos da Raabe, que foi alimentando essa fé, né? E foi conhecendo esse Deus que esses homens de Israel servia. E aquilo foi mudando o sentimento dela, a fé dela. E isso foi crescendo dentro dela. E assim Raabe, conversando com esses dois espias, dois homens de Deus, ela falou, eu sei que, né, o Senhor vai tomar essa terra vai ser de vocês. Então eu gostaria muito que vocês poupassem a minha vida e a vida de toda a minha família. E assim foi feito, né? Eles pediram para que ela não os entregasse ao rei de Jericó, e em troca eles iam conversar lá com Josué e ela seria poupada, né? Eles iam usar de benevolência com ela e com toda a sua família, porque ela ajudou esses dois homens de Deus. Então, ela seria poupada. E fizeram um acordo que ela teria que colocar um cordão de fio de escarlata nas janelas. Por onde eles desceram, ela teria que colocar esse fio de escarlata para sinalizar que aquela casa seria poupada enquanto houvesse, né, o povo de Israel fosse lá tomar a posse da terra de Jericó. A casa dela e todos que estivessem lá seriam poupados. Então a orientação é que ela e toda a sua família não saísse de lá enquanto houvesse, né, a guerra, a posse da terra de Jericó. E assim foi feito. Eles se mantiveram lá dentro e tanto ela quanto a sua família foram poupados e se mantiveram vivos, né? De toda aquela terra, de toda aquela gente, os únicos que se mantiveram vivos foi ela e sua família. Isso foi um pouco da história, né? Eu sei que tem bastante coisas, né, dentro do livro de Josué, é um livro muito lindo de se ler, então se você tiver a oportunidade, estuda sobre este livro, tem bastante coisas, né, pra gente aprender. Hoje eu só fiz um recorte da participação da Raabe dentro da história de Josué, amém? Eu vou trazer para vocês agora algumas características da Raabe. Por que será que Deus viu virtudes numa mulher, né, uma meretriz, uma prostituta? Por que será que o Senhor viu virtudes? Simplesmente porque o olhar do Senhor é diferente do olhar do homem, né? O homem olha com julgamento, mas Deus olha com aquele olhar de misericórdia. E foi sobre isso que ele fez com a Raabe. O olhar dele foi de misericórdia. Ele viu virtudes nela, além da prática dela, que é abominável. Ele viu virtude. Ele viu o coração de Raabe. Raabe foi uma mulher muito corajosa e piedosa. Ela teve piedade quando ela escondeu os dois espias na tua casa, porque ela poderia ter morrido se tivesse sido descoberta, com certeza. E piedade, né? Ela teve piedade com esses dois homens e viu que esses dois homens foi enviado por Deus. E aquele Deus que já estava ministrando no coração dela, que estava fazendo com que ela tivesse fé por tudo que ela ouvia falar nas maravilhas daquele Deus sobre o teu povo. Então ela foi misericordiosa, teve piedade com aqueles homens, era uma mulher de visão, porque tudo que ela ouvia falar de Deus, ela foi guardando. Então ela tinha certeza que o Senhor daria aquela terra de Jericó a esses homens de Israel. Então ela já via assim, já estava sendo, né, tratada a respeito disso, o coração dela já estava sendo tratado, então ela já tinha aberto o coração para que Deus pudesse entrar, amém? E sabia então que os israelitas iam dominar a terra de Jericó, então não tinha por onde correr, ela tinha realmente que buscar a misericórdia daquele Deus de Israel, e foi o que ela fez, amém? Manifestou a fé e através dos seus atos agradou a Deus. E lá em Gálatas 6:10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E foi o que ela fez. Ela serviu dois homens enviados por Deus. E o Senhor viu graça dos seus feitos e assim guardou a vida dela e de toda a sua família. Amém? E o que será que nós podemos levar de tudo isso que Raabe fez, né?
ajudando esses dois homens, né? O que será que ela ganhou com isso? Depois de tudo isso feito, Raabe acabou se casando com Salmo, gerou Boaz, que é o marido da Ruth, que gerou Obed, e Obed a Jessé. E esse gerou a Davi. Da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Ou seja, ela saiu, né, daquela função de função, entre aspas, né, de ser uma prostituta, né, daquele título, melhor dizendo, de prostituta meretriz, a compor a genealogia de Jesus. Olha que Deus maravilhoso que servimos. Olha como ele transforma quando as pessoas buscam nele, deposita nele a tua fé, se rende aos seus pés. E foi o que a Raabe fez, né? Ela ouviu tudo aquilo que ela ouviu, ela guardou para ela. Por isso que a gente fala como é importante você estudar a palavra do Senhor, guardar para dentro do seu coração e vivê-la. O Senhor transforma. Então toda a palavra que você recebe, que você aprende, você tem que guardar no seu coração e vivê-la. Se você quer realmente ter intimidade com Deus, você precisa viver a palavra do Senhor. Amém? A fé de Raabe a Deus é um exemplo a ser seguido. Claro que as suas práticas são abomináveis, mas a sua fé foi louvável. Tanto foi louvável que o Senhor, né, abençoou a ela e as gerações futuras também. Amém? Quando Deus deseja usar a vida de uma pessoa para o avanço da sua obra, não importa quem seja, Ele usa. Ou seja, se você acha pequeno, né, se você acha que você não, né, não tem valor nenhum, Deus sempre vai ver um valor em você. Né? Deus vê além do que os homens, o que os olhos podem mostrar e o que os homens podem julgar. Deus vê no profundo da sua alma. Né? E para Deus, cada um dos seus filhos tem um valor, tem virtude a ser explorada, né? Tem dons e talentos, né? Então, se alguém um dia falou para você que você é pequeno, você não, né, não tem importância nenhuma e não será usado pelas mãos do Senhor, né? Deleta isso da sua mente, deixa a voz do Senhor falar com você, deixa você ser um instrumento nas mãos do Senhor. A sua fé vai além das palavras do homem. É isso que você precisa se prevalecer sobre a sua vida. É a palavra do Senhor sobre a tua vida. Amém? Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele agrada dos corações humildes. Raabe acreditou nos planos de Deus e ao esconder os espias na sua casa, ela fez a vontade do Senhor. Né? Ela participou da vontade do Senhor e isso agradou demais o coração de Deus. Deus usa pessoas que muitas vezes são reprovadas ao olhar do homem, mas é aquilo que a gente já havia falado, não é esse olhar que o Senhor tem, muito pelo contrário. Se fosse, acho que nenhum de nós seríamos usados por Ele, porque somos falhos. Mas Deus, Ele é grandioso, Ele tem um amor incomparável e a gente não entende, né, os mistérios do Senhor, nem as suas ações, não é verdade? E a lógica dele não é a nossa lógica. Deus, ele usa caminhos que a gente não entende, escolhe pessoas que a gente nem imagina para completar a sua boa obra. Amém? Eu até trouxe alguns nomes que a gente, né, para a gente refletir a respeito. Por exemplo, Deus escolheu um gago para ser o seu porta-voz. Foi Moisés, ele era um gago e o Senhor usou ele grandemente na palavra. Não é verdade? Um fraco para defendê-lo, Gedeão. Gedeão se achava um menor dos menores, mas era ele que o Senhor queria usar e usou, porque o Senhor capacita os seus escolhidos. Amém? Um filho mais moço que ninguém dava valor nenhum, ficava lá meio que encostado e coisa e tal, mas ele se tornou o maior rei, rei Davi, segundo o coração de Deus. Escolheu uma mulher nada conhecida no meio lá, né, de tantas outras, para ser simplesmente a mãe do seu filho, Maria. E um perseguidor de cristãos que se tornou um grande evangelista, levou a palavra do Senhor a muitas nações. Esse é o apóstolo Paulo. Olha só como o Senhor faz
né, as coisas que a gente menos imagina e transforma aquilo na vontade dele. Então, ele capacita seus escolhidos. Amém? Deus não escolhe ninguém perfeito, como a gente já falou, né? Se tivesse que escolher alguém perfeito, nessa terra nós não seríamos escolhidos a nada, porque somos imperfeitos e falhos. Mas o Senhor escolhe pessoas de coração quebrantado, disposto a fazer a tua vontade, amém? Que se propõe a realizar com boa vontade. E a partir daí o Senhor faz o extraordinário acontecer. E foi isso com a Raabe e com todos esses homens que até agora nós trouxemos no estudo dos heróis da fé, que está lá no capítulo de Hebreus. E você, nós todos podemos fazer parte desse hall de pessoas de fé. Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Ele continua fazendo o extraordinário na vida daqueles que entregam seu coração a Ele. Assim como foi com a Raabe, Ele será comigo e será com você. Então que Deus esta manhã possa ministrar no seu coração, que você possa ser usado grandemente e que a tua fé possa mover muitas pessoas, possa mover a sua vida em nome de Jesus, que a mesma fé de Raabe, de todos esses homens de fé, possa estar em você também, porque você é um vaso escolhido e para ser trabalhado na mão do oleiro. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Um domingo abençoado a todos vocês. Amém?